Lindona! Tudo bem com você? Nossa maquiagem de hoje tá elegantérrima, porque a gente vai se inspirar na make de uma atriz que foi uma das mais faladas aí nas últimas semanas do nosso cinema nacional. E apesar dela não ter levado o prêmio Master que a gente estava esperando, só o fato dela ter sido indicada pro Oscar, meu amor, a gente já pode consagrar, né? E eu tô falando de Fernanda Torres. Olha só essa maquiagem, cara da riqueza, elegância. Assim, a gente consegue observar uma maquiagem minimalista, sem muita firula, sem muitos detalhes. Aliás, não somente a maquiagem da Fernanda Torres, mas de tantas outras musas que estavam lá na premiação, pele quanto nos olhos, dava pra ver que elas não estavam com aquela coisa exagerada na maquiagem, que é normalmente o que acontece no red carpet, né, no famoso tapete vermelho. Geralmente essas divas procuram uma certa naturalidade, de pele mais sutil. O maquiador da Fernanda Torres, o Daniel Hernandes, ele trabalhou no estilo dela, que no geralzão ela costuma sempre estar no estilo mais básico mesmo, só que com uma sofisticação, né? Então a gente tem uma pele leve, blush mais puxado para o alaranjado, um contorno a gente não consegue notar tanto assim esse contorno, mas tem um pouquinho ali sim. Um delineado nos olhos, mas sem aquele detalhe do gatinho. Pra gente começar essa dica com o pé direito e toda a vibe aqui do red carpet que exige, bora deixar o seu joinha caprichado nesse vídeo, e daí você clicando nele, esse conteúdo vai chegar em mais pessoas e muita gente vai aprender essa maquiagem bacana também. Se você está chegando de primeira aqui, seja muito bem-vinda e já aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as dicas que eu solto aqui durante toda a semana. Combinado? Então bora lá! A primeira coisa que eu preciso te falar dessa maquiagem, quando eu vou aplicar no hidratante, inclusive o hidratante que eu vou usar hoje, da Better Me, ele não pesa na pele. Então se você tiver uma pele de mista para oleosa, é um hidratante bem legal, justamente por essa textura mais fluida. Como eu estava dizendo, apesar dessa maquiagem ter sido feita para um evento à noite, no caso da premiação, ela teve a característica de uma maquiagem mais leve, então, independente do evento que você for aí, você vai conseguir usar essa make tanto para o dia quanto para a noite. O que você pode talvez diferenciar um pouco é acrescentar um tantinho mais de cor, uma densidade maior na sombra, principalmente por conta dos tons que a gente vai trabalhar hoje aqui, mas é uma make super tranquila de fazer. Agora nós vamos para a base. E a base que eu vou aplicar, ela tem um aspecto mais natural. Então, o bacana é você escolher sempre uma base que tem um efeito glow, mais iluminado, se você quiser deixar esse efeito na pele, tá? Caso contrário, opte por uma base que deixa um efeito acabamento mais mate. Essa aqui, como o nome já diz, é uma base Hydra Glow da Nina Secrets. Vou concentrar uma maior quantidade de produto no centro do rosto e um pouco mais aqui nas olheiras. Vir com o pincel, vou usar o Kabuki, batidinhas para fixar. Se você quiser, pode usar uma esponjinha também, que tá tudo certo. E quando eu vi essa make, achei tão bonita, de um tão muito bom gosto, sabe? Por parte dela por ter aceitado essa make e principalmente por conta do maquiador ter criado essa make tão bonita, tão sofisticada, tão natural para esse evento. Sem contar que o look dela tava numa chiqueza só. Você também não achou? Achei muito elegante. Então a maquiagem mais sutil traz todo aquele efeito glamuroso, ao mesmo tempo sofisticado, né? Então olha, base aplicada. Agora a gente vai de corretivo. Dar uma caprichada aqui nessas olheiras que estão castigando. O corretivo é um negócio que muda muito, né? Esse que eu tô usando é da Francine Elk. A cor é a M1. Olha só a diferença de um lado pro outro. Menina do céu. Tem olheira aqui que a gente percebe ainda, mas olha, parece que fez um lift, né? Esse lado tá muito mais erguido do que esse. Deus do céu. O que seria da gente sem uma maquiagem? E as famosas, então? Tem muita coisa que rola filtro, né? Mas a make realmente muda muita coisa. A pele já tá prontinha, essa parte dos produtos cremosos, que foi o hidratante, a base e também o corretivo. Agora daqui a gente vai fazer aquele contorno bem sutil, bem de levezinho, para poder dar uma diferenciada assim nos traços, dar aquela levantadinha assim, né? Principalmente essa parte aqui das maçãs. Então a gente pega um tom bem suave, pode ser quente, porque o tom de marrom mais frio, acho que vai tirar essa vibe da naturalidade. Principalmente quando você é iniciante na maquiagem, acaba meio que perdendo o controle disso e não vai ficar legal. É sutil, mas a gente consegue ver uma diferença de um lado pro outro. Uma dica bacana é você esfumar sempre de baixo para cima, a altura desse osso da maçã. Isso vai valorizar caso você tenha uma pele mais madura e se você tiver os seus 50 a mais, sabe? Que você
aplicar esfumando para baixo, porque daí cai sua expressão. Então, dentro de toda a parte do contorno que você fizer aí, sempre quando você for fazer nessa parte do rosto, tenta lembrar dessa parte que eu te falei. Para contornar o nariz, você poderia usar tanto aquele pincel maiorzão, que fica bem naturalzinho, ou você pode usar um pincel fofinho, menor, mas que ele vai deixar de uma forma que a gente consiga trabalhar melhor. Então, eu vou fazer aqui, ó, começando dessa linha aqui do olho, canto interno, trazendo para a pontinha, eu venho esfumando para tirar essa marcação. Por exemplo, você volta com aquele outro pincel que você estava usando antes, vem aqui, ó, na testa, também descer para essa região aqui. O blush da Fernanda tá levemente mais alaranjado. Essa palete de sombras que eu tenho aqui, esses dois tons puxam um pouco para esse tom de blush que ela tá usando. Vou pegar esse tom, acredito eu que vai ser o mais próximo do dela. Primeiro eu deposito com batidinhas, depois eu venho com movimentos circulares. Por isso que eu sempre falo que maquiagem nem sempre é uma regra. Essa questão de utilizar produtos, a gente pode usar um produto em pó para N possibilidades. Então a sombra a gente está usando como blush, dá para brincar bastante, né? E gastar menos. E blushzinho aplicado, ainda com esse mesmo pincel e também a mesma cor, vou aplicar aqui, ó, todo o olho para fazer um fundinho de sombra. Gosto de aplicar sempre com um pincel grandão, quando a ideia é essa para fazer só um fundo, porque daí já dá o efeito de esfumar sem ter muito trabalho. Teve um produto que talvez você tenha notado que eu ainda não apliquei, mas que eu vou aplicar agora, que é o pó. Eu geralmente gosto de aplicar depois. O blush que a gente trabalhou hoje é um produto em pó, então ele já dá uma função meio que de selar, além de pigmentar, claro, que é a função principal dele. Então depois que eu aplico o blush, eu venho com o pó em algumas partes do rosto. Até porque a maquiagem da Fernanda Torres não tá exagerado de pó, é apenas algumas partes. Vou aplicar aqui no centro. Também, de modo geral, não sou muito fã de aplicar muito pó não, tá? A menos que esteja muito calor, eu vou ficar muitas horas maquiada também. Daqui você vai pegar um tom de sombra marrom, só que dessa vez um tom de marrom frio. Inclusive essa paletinha aqui surrada é uma palete de sobrancelhas. Eu vou usar daqui a pouco até para poder dar uma ajeitadinha nas palhinhas dessa sobrancelha. Pincel achatadinho para facilitar a vida, tira o excesso. E eu venho com batidinhas fixando essa sombra, aplicando aqui numa diagonal, cantinho aqui mesmo, tá? Não precisa trazer essa sombra por todo o olho. Pode até subir um pouquinho assim para a pálpebra fixa. A sombra clara, mas ela tem um tom assim meio de creme. É a cor Caramel, da marca Toque de Natureza. Vou pegar aqui com o dedo e aplicar lá do cantinho até o meio. É uma sombra opaca, tá? Não é uma sombra que tem brilho, não. Agora a gente vai pro delineador, mas assim, não precisa nem se preocupar. Vai ser só o sustinho. Você vai pegar na caneta, que eu acho mais fácil caneta. Começa pela caneta, tá? Você pode depois ir pro líquido, gel, mas a caneta é muito mais fácil. Vai por mim. Você vai segurar na caneta da forma como você fosse escrever. Pensa assim que é mais fácil. Uma mão você apoia, dá uma esticadinha, começa lá do cantinho e vai trazendo, ó. Não é um delineado extremamente fino, tá? Essa caneta aqui, ela demora um tantinho para secar. Vou até ficar com o olho assim meio fechado. É da Melu Ruby Rose. Então eu gosto de esperar uns tantinhos aqui. Depois do delineado, já aproveitei e dei uma ajeitadinha aqui na sobrancelha, principalmente nas falhinhas, ó. Na verdade, eu não gosto de deixar totalmente certinha, sabe? Aplicar toda pra pintar tudo, não. Sempre deixo assim, o mais natural possível. E foi justamente com a minha paletinha bem gasta aqui de sobrancelha que a gente usou para poder fazer a base, né, do fundo, assim, mais amarronzado aqui do cantinho. Inclusive, voltei com aquele meu pincel para dessa vez pegar um tantinho da sombra grafite e vir só neste cantinho. Vou aplicar um rímel, que, gente, esse rímel aqui da Jasmine, o exuberante, tem um aplicadorzão, ó. Dá um efeito bem legal. E a gente vai focar na aplicação desse rímel mais aqui no cantinho externo do que aqui, tá? É mais ou menos esse efeito que tá os cílios da Fernanda. Lápisinho marrom, a gente vai fazer cantinho externo com pincel achatadinho. A gente vai esfumar este lápis. Você pode usar um lápis preto se você quiser, mas eu acho que o marrom, além de se aproximar mais da referência da make de hoje, deixa um olhar marcante, porém não exagerado e sofisticado. Boca, eu vou usar o contorno labial da Sarah's Beauty, que vai puxar para esse tom meio laranjadinho, que tá a boca dela. Vou aplicar um batonzinho da Ricoste. Essa aqui é a cor Scarlet.
Dona, temos aqui uma maquiagem inspirada na make de Fernanda Torres, que você vai se sair muito bem, seja qual evento que você for. Espero muito que você tenha gostado dessa maquiagem de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Compartilha com a sua amiga gatona, porque daí ela vai aprender a fazer essa maquiagem, vai saber ir com essa make sofisticada para eventos corporativos, para casamentos. Te agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Não esquece de, deixar seu joinha, hein? Se inscrever no canal se você ainda não for inscrita por aqui. A gente se vê super em breve. Sabe quando? Próximo vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau!